hormônio com demônio. Né? Tá com os hormônios fervendo e você põe ele 4, 5 horas sentado nos bancos de pau. Escreve com a pedra em outra pedra e ensina para ele coisas fundamentais na existência dele, que é a diferença entre uma adjunta de nominal e um complemento nominal. O nome dos 7 primeiros reis de Roma, os 4 latinos e os 3 etruscos. Qual que é a capital da Tanzânia? Qual que é o peso atômico do bário? Como é que você identifica uma mitocôndria? Qual é a fórmula de cálculo da raiz do delta? Quais são os afluentes da margem esquerda e direita do rio Amazonas? E termina tudo isso mandando ele ler um livro forte para a vida dele, que é Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Se ele puder, ele escapa. Ele só não escapa porque tem porta. Tem instituições da sociedade que tem porta para as pessoas não entrarem. Teatro, cinema, circo. E tem outro para não sair. Escola, penitenciária, hospício. Já imaginou? Se ele puder, ele escapa. Como não dá, o que ele faz? Ele vai escorregando, escorregando, fica assim. Ou faz assim. Será que um ser humano tem que ler Amor de Perdição do Camilo Castelo Branco? Claro. É uma das obras mais estupendas no nosso idioma. Tem que conhecer o nome dos 7 primeiros reis de Roma? É lógico. Isso ajuda a compor a cultura ocidental. Será que ele tem que conhecer um pouco sobre o bário? Claro. Isso compõe a formação científica. Mas será que é aí que eu chego ou é daí que eu parto? A grande experiência que o Pacheco nos trouxe na vida foi na Escola da Ponte, ele está aí, eu posso dizer com tranquilidade, que foi começar a criar uma coisa especial na vida. Ver se as pessoas se interessavam por aquilo que interessasse a elas. Já imaginou que coisa lógica? Fazer com que o interesse fosse conhecido para se poder fazer o que é necessário. Aliás, Paulo Freire falou isso. Conheça o universo vivencial, parta dele para chegar onde está. Aí você diz assim, mas eu vou dizer uma coisa, desculpa, eu não quero que pareça arrogante, mas eu estou falando aqui há quase 1h15. Vou parar daqui a 6 minutos. E não estou usando PowerPoint, DataShow, só estou usando a voz e o microfone que me ajuda. Não é que eu não posso usar PowerPoint e DataShow. Posso usar, que eu não preciso para essa reflexão. Por que você está prestando atenção? Por que você não foi embora? Por que você não ficou cochilando, exceto uma ou outra pessoa? Porque eu sou um sujeito inteligente? Não. Porque você é obrigado a ficar? De modo algum. Você ficou por uma razão. Isso tem a ver com você. E aí tanto faz. Se eu estou usando voz, PowerPoint, DataShow, tanto faz. Grudando em você, você está interessado, porque tem a ver com a tua vida. Olha só, vou dizer algo, repito, não quero que pareça arrogante. Tecnologia é uma ótima ferramenta, mas ela não é exclusiva. Quero lembrar que quem sabe cozinhar, cozinha em fogão a lenha. Quem não sabe cozinhar, você pode dar um fogão atômico na mão dele, que ele não vai fazer nada. A gente aprende a cozinhar e aí a gente também trabalha bem a tecnologia. Não é que a escola, às vezes, ou o trabalho com o jovem não interessa por causa da falta de tecnologia. É porque de nada adianta uma tecnologia se você não souber incorporá-la ao universo vivencial daquilo. Senna não conheceu o celular em larga escala. Que mais Ayrton Senna não conheceu? Internet, que no Brasil apareceu em larga escala em 96. Nem os mamonas conheceram. Aliás, antes da internet, isto é, antes de 13 anos, se você tivesse que mandar um documento de uma escola para outra, de um consultório para outro, o que você usava? Fax. Aquela coisa veloz que você punha pá. E um pouquinho antes? Telex. Chegou a conhecer Telex? Se conheceu, lamento. Tem vários livros de espiritualidade que você pode começar a ler. Aliás, diz o ditado que o último operador de Telex foi demitido por fax. Certo? Já imaginou? Velocidade, mudança, alteração. Senna não usou internet, não usou celular em larga escala, não usou câmera digital.
não usou GPS, não usou pendrive. O pendrive que está no meu bolso tem 8 GB, já tem pendrive de 36 GB. Certo? Há 10 anos, 36 GB era o CPD de algumas empresas. E tem gente que ainda não usa. Eu estava numa palestra, outro dia virei para uma professora, falei assim, você tem pendrive? Ela falou, já tive, mas o médico tratou. Já imaginou? Porque é tão novo que ela achou que fosse uma doença. Não tinha pendrive, não tinha celular em larga escala, não tinha. Internet não tinha, SMS não tinha, Skype não tinha. Isso muda o modo, muda o paradigma. As gerações com as quais a gente trabalha, elas vêm de um mundo onde isso é óbvio. Óbvio. Já imaginou? Você sabe o que você não usava há 5 anos no Brasil? Na Europa se usava, mas aqui não. Não se usava DVD. Você não tinha DVD há 5 anos? Se você quisesse passar um filme em algum lugar, você usava videocassete. Vou contar uma coisa, você que é jovem não vai acreditar. Tem gente nesse auditório que comprou videocassete num consórcio. Pagou $1.200. Um Sharp de 2 cabeças. Tá? E não sabe usar até hoje. Sabe como é que você sabia a casa que não tinha criança? O reloginho do videocassete ficava piscando. Aí a pessoa jogava uma toalha em cima daquilo. Ó. Ou, o começo do envelhecimento, aí eu vou fechando, tirava da tomada. Quando você e eu, em vez de tentarmos aprender, a gente tira da tomada, nós estamos envelhecendo os paradigmas e só nos restará tomar um susto quando alguém bater nas nossas costas, a gente que até ontem dirigia carro funerário. Já pensou? Aí tem DVD. Mudou tudo. E tem gente que não sabe usar ainda aquilo. Você quer ver um filme amanhã, no fim da tarde, em casa, chama o teu guri de 10 anos, fala, põe isso aí pra mim. Aí ele vai e põe, e faz uma coisa cruel com você. Ele vai embora antes que acabe. E na hora que termina, você fica olhando aquilo, pensando, como é que será que faz isso aqui? Será que tem que rebobinar? Quero aproveitar esse 1,5 final para pensar uma coisa. Nós estamos vivendo a emergência de múltiplos paradigmas. Novos tempos exigem novas atitudes. É preciso não envelhecer, porque se você envelhecemos, só nos resta o epitáfio. Eu tenho um livro chamado Não Espere pelo Epitáfio. São 33 provocações filosóficas sobre vida, morte, trabalho, tecnologia. Lembra dos epitáfios dos titãs? Eu devia ter amado mais, sonhado mais, ter visto o sol nascer. Quero terminar com 2 ideias. Genialidade se constrói no cotidiano. Genialidade se constrói com o desenvolvimento de uma competência que parte da humildade pedagógica, da capacidade de ter dúvida, da força de conhecer o outro para poder lidar com ele, mas especialmente de prestar atenção nas mudanças do mundo para decidir quais adota e quais recusa. Porque adotar todas as mudanças é ser volúvel. Recusar todas é ser velho. É preciso equilibrar essa condição. Termino com um grande pensador que gosto demais. Um pensador britânico do século VIII, chamado São Beda pelos católicos. Não é Breda, é Beda. E ele tem uma frase que eu vou dizer 2 vezes pela força que ela carrega. E ela vale para você pensar nossa profissão, nosso vigor, nossa capacidade, nossa competência. Disse Beda um dia, há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Repito, há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. No mundo de mudança de paradigmas, é preciso ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora. Porque, do contrário, a única coisa que nos restará é sair por aí com a poeira do tempo dizendo: a pata nada.
Obrigado. 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 Às vezes você tem alguma coisa a dizer, a refletir, a pensar. Como eu disse, 12h30 eu vou até as livrarias, mas a Neide, que está coordenando, minha colega e chefe na PUC, certo? Está coordenando a atividade. Às vezes você tem um pensamento, uma reflexão, o que não deve fazer aqui, a gente conversa lá fora. Neide, por Na verdade, favor. eu estou colaborando, né? Eu acho que o Mário Sérgio, como sempre, brilhante. As perguntas que estão chegando, Mário Sérgio, a gente tem uns 15 minutos. Posso fazer? Por favor. Professor, já existe um curso... Ah, não é para ele. Ah, não é Talvez, para mim. Desculpe. Ué, acabou de chegar. Não é para mim Acabou de essa chegar. pergunta. Leia para você. É para você a pergunta? Então responda, ué. Professora, já existe um curso de graduação em psicopedagogia onde? Ah, uma coisa interessante. Essa pergunta Desculpe, fiz eu na hora que fui lendo. cheguei. Não é a minha letra. Né? Mas eu perguntei para a Neide. Que você fez Eu falei, pra já mim. tem graduação em psicopedagogia? Eu não tinha essa informação. Porque não é a minha tá área vendo? de atividade. Agora respondo. Intuição, né? É. Não, já existem vários, né? Já existem vários. Acabamos de ouvir Paraíba, com um bonito exemplo Que legal. de graduação na São Paulo Federal. tem também? São Paulo tem, Unifiel, existem várias. Lá é Osasco. Aqui em São Paulo, que é Osasco. Uhum. Né? Tem Rio Grande do Sul, tem outros que eu estou esquecendo o nome, me desculpem, podem falar. Existem sim, nós estamos Que bom. estudando isso. A Fico formação, feliz. nós estamos cuidando da formação. Bom demais. Tem uma Alguma pergunta lá? outra Pergunta? Oi? Pergunta lá. Tem uma... Tinha um microfone. O Isso. microfone que está passando, por Cadê favor. o microfone? Ah, tá lá. Muito bem. A palavra está indo, se caminhando. Não é uma pergunta, mas um agradecimento. E a Neide, por ter lhe trazido aqui. Que bom. Eu estou muito emocionada. Pois é, não chore não. Não choro, já chorei de rir. Onde você nasceu? No Ceará. Que legal. Que lugar do Ceará? Sou apaixonada por Paulo Freire e venho lhe conhecendo aos poucos. Acabei de ler sobre a esperança. Que bom. Ah, um livro que eu escrevi com o Frei Beto. Com o que é um Frei livro- Beto, lindo. Você sabe que eu comi em Fortaleza, semana retrasada, lá no cantinho do Faustino, uma coisa que você nunca deve ter comido na vida, que é sorvete de azeitona. Mas olha, é horroroso. E de manjericão. Você já comeu sorvete de manjericão lá? Claro, Delicioso. não. Eu adoro. Eu estava em Sobral a semana retrasada e aí ao chegar, a gente tem que experimentar algumas coisas, mas eu digo a você, Faustino faz coisas maravilhosas, mas não tome o sorvete de azeitona. Não tomei, não. Eu prefiro informalmente, Mário. Tá aqui, ó, a Zaide, do Rio de Janeiro. Ela pergunta, de onde ficam as raízes nesse mundo em transformação? A raiz está na mudança. O grande pensador grego Heráclito, lá no século VI a.C., disse, nenhum homem toma banho 2 vezes no mesmo rio. Porque quando você volta, nem você é o mesmo, nem o rio é o mesmo. Agora, a raiz está na mudança. O equilíbrio que a gente tem que ter na vida é o equilíbrio que você tem na bicicleta. Tem gente que acha que o equilíbrio é parado. Mas no mundo que muda, você tem que se equilibrar como se equilibra numa bicicleta. Na bicicleta, se você para, você cai. O equilíbrio é do movimento. E as raízes é aquilo que nos permite não envelhecer. Minha mãe tem 80 anos de idade, mora em São Paulo também, agora essa semana ela está em Marília, no interior. E ela é uma mulher que não envelhece, para minha alegria. Aliás, ela diz uma coisa ótima. Ela diz, filho, cuida do corpo direitinho, que o corpo é uma coisa tão boa que você cuidar dele direitinho dura a vida toda. Tem Bom uma outra dia. pergunta ali. Onde você está? Levanta a mão. Aqui. Ah, tá aí. Bom dia, professor. Meu nome é Olá. Elivânia, sou da Bahia. Que legal. Estarei lá segunda-feira. Na Bahia? Sim, porque são 50 anos da Irmã Dulce, da obra da Irmã é. Dulce. E eu vou fazer uma discussão, uma conversa com os colaboradores. Onde? Lá no próprio Instituto. Instituto né? da Irmã Dulce. Exatamente. Pois é, sou baiana, estou com minha colega aqui, Girlane Aricelma da Bahia, e trouxemos a nossa bagagem vazia. E eu vou carregar uma coisa importantíssima, eu vou levar nessa bagagem, humildade. Que bom. Porque eu descobri uma pessoa humilde diante de mim hoje que eu não conhecia. É Parabéns. mesmo? Quem é? Você. Ah, sou eu. Que bom, obrigado. Eu brinquei contigo. Humildade não é uma coisa que a gente é o tempo todo. Às vezes a gente desliza também. Né? É claro que eu desejo sê-lo, mas tem que me esforçar para sê-lo.
Sabe por quê? Não porque arrogante seja a marca, mas porque às vezes a gente esquece disso e ergue o nariz. Nessa hora tem que lembrar uma coisa que os chineses falam, que eu pus no livro Qual é a Tua Obra. Eles dizem, lembre-se, quando a partida de xadrez termina, o peão e o rei vão para a mesma caixinha. Quando o jogo de xadrez acaba, independentemente do resultado, o peão e o rei são guardados na mesma caixa. Obrigado. Tem mais umas Temos uma ainda pergunta 8 né? minutos, tranquilo. Uma outra, a Flávia. A Flávia está? Aí, Flávia, lá em cima. Afinal, professor, qual é a frase da entrada do inferno na obra de Dante que você disse ser importante para a educação? Graças que alguém perguntou. Uma das coisas que eu gosto em toda palestra, muito obrigado, é deixar alguma coisa para alguém perguntar. E quem perguntou estava prestando atenção, porque eu propositadamente não disse qual era a frase. E a frase que está na porta do inferno de Dante Alighieri é lasciate fuori ogni speranza voi che entrate. Deixai fora toda esperança vós que entrais. Deixai fora toda esperança vós que entrais. Porque o que é o inferno é a falta de esperança. Por isso que Paulo Freire um dia disse que é preciso ter esperança, mas disse ele tem de ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Eu espero que dê certo, espero que resolva. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. E você vê que Dante não desistiu de Beatriz. Foi atrás dela na literatura e a encontrou no paraíso. Coisa boa, tinha esperança. Palavra aberta, pois não? Oi, boa tarde, Oi. bom dia ainda, né? Não, boa tarde já. É um prazer enorme estar aqui ouvindo a sua palestra. Você sim ao vivo, né? Porque eu estou no 2º ano de psicologia e o meu namorado, o Marcelo, um dia chegou e me falou assim: olha, Yara, você que gosta da área da educação, tem um conterrâneo seu aqui no YouTube. Aí eu fui, colocou o vídeo lá, que é a Criança em Seu Mundo. Exatamente, é uma palestra da TV Cultura que eu fiz. Né? Aí, nesse semestre que passou, eu tive Psicologia da Educação. A professora indicou o livro seu, A Escola e o Conhecimento. A partir disso, a partir de você, que eu tive acesso ao Paulo Freire, né? E a tantos outros. E você é de Londrina também? Eu sou de Londrina. Eu vi que você fala com sotaque de Londrina. Tá meio misturado o sotaque já. Mas assim, eu só quero, não tenho nenhuma pergunta para fazer. Foi muito enriquecedor para mim. Eu também já trabalho com crianças, né, e fazendo estágio, e pode ter certeza que você contribui muito para todas nós. Que legal. Eu achei curioso, existe noivo ainda? Você falou que tem um noivo. Eu pensei que noivo já estava ultrapassado. Que coisa. Eu nesse mundo moderno. Nada como paranaense. Onde está você? Pois não? Bom dia. Bom dia. Sou de Santa Catarina, estamos aqui numa caravana. De qual cidade você é? Eu sou do Balneário Gaivota, bem no sul. Lá embaixo, quase no Rio Grande já. Isso, quase. Eu estava no Balneário Camboriú terça-feira. Ainda bem mais para lá. Bem para cima. Minha filha mora em Florianópolis. Sim, para lá lá de feliz. Florianópolis. Eu venho de Florianópolis. Eu quero parabenizá-lo, né? Foi assim, essas mudanças, essas inovações tecnológicas, que foi colocada aqui de uma forma que não deixou a gente, pelo menos aconteceu comigo, não me deixou desesperançosa, pelo contrário, de uma forma como foi colocada, e eu quero parar de ser velha, quero me tornar idosa. Espero que continue. E porque, assim, quando o senhor você colocou ali do computador, né? 14 anos atrás, quando eu estava preparando meu anteprojeto de mestrado, e eu fiz uma gafe, paguei um mico enorme, foi talvez até pior do que o seu. Eu usei uma borracha para deletar. É mesmo? Peguei uma borracha. E não te internaram? Os filhos quase me internaram.
Parabéns, professor. Que bom, muito obrigado. Tem mais? Só para a gente organizar. Ela aqui, ó, atrás de você. Tá. Você está organizando, né, Neide? Então tá bom. Tá bom. Sim, senhora. Bom, adorei a palestra. Ontem, antes de vir para cá, eu falei que ia assistir a palestra do senhor. E meu irmão é geofísico, né, formado pela USP, trabalha com geologia, geofísica. E ele falou, fala para ele que eu sou fã dele. Bom, obrigado. Então, atinge todas as áreas, né, do conhecimento, porque é muito bacana. E eu tenho uma pergunta. Queria que você... eu dou aula em Santana de Parnaíba, que é próxima de São Paulo. Só que a comunidade onde eu trabalho é uma comunidade rural. E embora seja assim, um pulinho, 30 minutos de São Paulo, 25 minutos de São Paulo, a gente percebe que essas velocidades da informação, elas chegam de modo diferente para as crianças, né? Então, eu ainda tenho aquela criança que, olha, machucou o braço, o que aconteceu? Aí eu caí da árvore. Né? Então, são crianças que brincam, que têm casas na árvores. E na escola tem a internet, tem essas coisas estão chegando, mas elas chegam de forma diferente. Né? Então, eu queria que você falasse como que é, na sua visão, essa mudança, essas regionalizações que o Brasil tem em relação a tudo isso. Né? Porque Legal. nem sempre ela é tão assim... O ritmo não acontece de forma concomitante. Você tem mudanças em vários locais. Por exemplo, tem gente que mora em São Paulo e a cidade é aceitável. Outras pessoas já acham uma loucura. O contrário também. Se eu vou para Santana do Parnaíba, vou lá passear, se eu tiver parente lá, eu aguento 3 dias. No primeiro dia você ainda tem o que fazer. Visita um parente, visita outro, todo mundo pergunta a mesma coisa. Né? Quando que você chegou, quando que você vai embora. No segundo dia você já começa a ficar. No terceiro você entra em pânico. Levanta cedo, que é o que nós fazemos em São Paulo, toma café, senta para ler o jornal inteirinho, olha no relógio, 8h05. Você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer o dia todo? Aí você resolve dar uma volta na praça, a hora que você volta, 9h10. Você resolve ler o jornal de novo, lê até anúncio fúnebre. Aí você olha 10h05. Nessa hora entra o teu parente e fala assim, eu não aguento mais essa cidade aqui. É uma correria sem fim. Não vejo a hora de chegar o final de semana para eu ir descansar um pouco no rancho. Então os ritmos são diferentes. A primeira coisa e única é fazer o que você fez, isto é, perceber a diferença. Porque ao perceber a diferença, você consegue lidar, né, com esses ritmos. Pior é achar que é a mesma coisa o tempo todo do mesmo modo. Educação lida com vida, vida é processo, processo é mudança. Mudança é mudança. Isto é, não é do mesmo modo. Tem mais uma? Tenho. É a última? É. Legal. É uma pequena colaboração. Como você se chama? Graça. Eu sou mineira, mas moro em Fortaleza. E sou professor BR. Uhum. Eu faço sempre o caminho de Fortaleza para Sobral. Aí eu estava um dia no ônibus, e lendo, né, toda reflexiva, e atrás de mim, uma avó e uma criança, uma meninazinha assim, de uns 3 anos de idade. E a avó estava levando a garota para Sobral pela primeira vez. E Sobral é uma cidade muito importante, né, lá no Ceará. Aí a avó dizia para a garota, olha, você vai para Sobral, você vai ver, o papai tem, que é o Bisa, né, dela, o papai tem uma Chevrolet maravilhosa, você vai ver o Beco do Cotovelo, e aí, fazendo aquele cenário assim de Sobral, né? Sobral tem 150 igrejas. Aí a garota virou assim, e tem computador? Delícia. Você sabe que Sobral, você pode dizer isso para o seu irmão, em física, foi a cidade na qual Einstein, com os dados que de lá vieram, conseguiu a comprovação da teoria da relatividade. E a segunda coisa, que Sobral é a primeira cidade desse país que aboliu a escravatura. 6 anos antes da abolição formal, Sobral fez a abolição, junto com Crato. Exatamente. E você sabe qual que é o meu medo quando eu vou a Sobral? À noite, quando a gente volta, está cheio de jegue na estrada. Porque como as pessoas agora não criam mais os jegues, porque eles dão trabalho, elas soltam. E os jegues, eles deitam no asfalto à noite, porque é quente.
e aí você, sem querer, acaba batendo neles, morrem muitos. Nós, às vezes, fazemos mal para essas coisas. Agora, será que tem computador em Sobral? Tem mesmo. Mais alguma? Pode mais uma? Mais uma, claro. Tá, então tem mais uma pessoa. Cadê a pessoa? Cadê ela? Tá quem lá. Pediu levantar a mão, pronto. Aí, quem quiser, na sequência eu vou para a livraria. Oi? Isso. Oi. Bom, obrigada, né? Que bom. Hoje de manhã, eu levantei e olhei lá a programação. Eu não tinha escolhido nada. Eu, mais uma vez, o Cortella... Porque eu sou de São Paulo, era da rede municipal. Coitada. Né? E você né, tem uma participação, né, uma contribuição muito grande. E eu falei, não, eu vou ver. O que é que ele vai falar? Né? E eu agradeço, porque foi um chacoalhão. Que bom, obrigado. Porque me veio uma experiência que há pouco tempo aconteceu. Eu tenho uma vizinha de 18 anos que começou a fazer relações internacionais. E... faz um mês, mais ou menos, ela chegou para mim, eu preciso de ajuda, já que você é psicopedagoga e não estou conseguindo estudar, Mas, anteriormente a isso, ela sempre colocou admiração pela cultura e pelo conhecimento, pelo estudo, né, de mais de 20 anos. E... aí, de repente, eu falo, olha, eu posso te orientar a estudar. Você tem que colocar o traseiro na cadeira, não de frente ao computador, e ler os textos que os professores indicam. E como psicopedagoga, que a gente fala do processo do conhecimento, realmente, professor, como fazer isso na velocidade? Grande. Porque ela me disse, né, que depois ela se ofereceu, falou, olha, eu tenho tanto trabalho, né, eu não tenho condições de te acompanhar constantemente. Aí ela falou, olha, se você precisar que eu digite as coisas, eu digito muito rápido. Aí eu adianto o serviço. Quer dizer, é uma coisa que ela mesma tem que fazer. Legal. Então, é um desafio muito grande, realmente, né, me veio isso na cabeça, a nossa função de fazer esse processo dentro dessa velocidade. É difícil. É difícil. A Sandra, daqui de São Paulo, na PUC de Barueri, ela mandou uma questão que é o que fazer com o jovem adolescente em relação à velocidade. Porque, às vezes, ele perde a essência. Agora, atenção, não se confunda velocidade com pressa. Fazer velozmente é diferente de fazer apressadamente. Por exemplo, eu quero velocidade na hora de ser atendido por um médico, mas eu não quero pressa na consulta. Eu quero velocidade na hora de sentar para comer daqui a pouco, mas eu não quero ter de almoçar apressadamente. Eu quero velocidade na hora de eu fazer um trabalho, mas eu não quero fazê-lo apressadamente. O que fazer com o adolescente, com a criança? Eu conheço várias escolas, a Neide também, que elas iniciam agora as aulas fazendo algumas coisas de meditação. Parece um pouco de Tai Chi Chuan, um pouco de Astanga, de Yoga, de maneira a baixar um pouco o ritmo. E uma das coisas que ensina uma criança a administrar a velocidade é aprender a cozinhar, a aguardar algo ficar pronto, lidar com o quebra-cabeça, coisas que vão fazendo com que ela desenvolva paciência. Por isso, não podemos desistir. Velocidade, não é pressa. Tem coisa que você fala, você que é jovem que está rindo de nós mais idosos, tem coisa que você fala que nem um menino entende mais o que você está falando. Você está conversando com um menino de 12 anos, ele fala algo que não fica claro, você fala assim, não caiu a ficha. Ele fica olhando para você. Ele nunca viu uma ficha na vida. Ele cresceu usando cartão telefônico. Então precisa cautela com isso. E eu agradeço imensamente a possibilidade dessa audiência gostosa, numa manhã dessa, uma cidade com um clima acolhedor, né, gostoso, e vai chover mais ainda, né? E as pessoas que tiverem eventualmente algum livro meu, agora eu sairei por aqui e vou passar aqui pegar minhas coisas e depois vou até a livraria. Agradeço a professora Neide. Eu quero agradecer a todos vocês, especialmente ao Mário Sérgio, que gentilmente abriu um espaço que ele não tinha, ele conseguiu abrir. E avisar vocês que o filme, a continuidade do filme Por Trás dos Muros da Escola, ocorre neste auditório em seguida à nossa saída. Então, quem estiver assistindo... ao stand. Agora o professor Mário Sérgio vai para o stand da Vozes, conversar com as pessoas para uma sessão de autógrafos, de fotos. Né, professor? Ele vai.